Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial. O verdadeiro caráter de uma sociedade é revelado pela forma com que ela trata suas crianças. Nelson Mandela. Eu sou Denise Leles, mãe e pediatra. Eu sou Regiane Quereguim, mãe e jornalista. Desde o início do século passado, Abraham Harold Maslow vem discutindo o que hoje se tornou uma das maiores metas da medicina: viver além de sobreviver. Para Maslow, o ser humano sempre busca o crescimento psicológico, desde que tenha suas necessidades básicas atendidas. Apesar de datarem do início do século XX, as teorias de Maslow nunca foram tão atuais, porque revelam e embasam premissas para que os indivíduos atinjam seu potencial e conquistem sua autorrealização pessoal. Maslow nasceu em 1908 em Nova York e era o mais velho de 7 irmãos de uma família judia do Brooklyn. Segundo ele mesmo, sua infância foi um período infeliz e miserável, e a biblioteca se tornou seu refúgio. Mais uma vez a resiliência aparecendo aqui como a grande saída da infância. E a autodescrição da infância de Maslow é confirmada por biografias de outros autores que revelam que, paradoxalmente, um dos primeiros autores a estudar a busca da autorrealização foi extremamente infeliz na infância. Não apenas por condições socioeconômicas, mas muito mais pela maneira que ele era tratado pelos seus pais. Como assim maltratado? Quando eu li isso aqui, eu fiquei até meio esquisita, assim, meio chateada. Segundo consta, o pai de Maslow frequentemente o destratava e desmerecia sua aparência. Segundo registros, o pai dele dizia que ele não devia sair de casa para não assustar as pessoas. E alguns artigos dizem que Maslow sofria tanto com isso que chegava a evitar o contato com as pessoas e esperava as pessoas saírem das ruas para poder transitar. Infelizmente, a mãe de Maslow também não era muito diferente. Ela privava ele de comida, trancava a geladeira e abria conforme seu humor. Existem registros de que quando ela descobriu que ele cuidava de 2 gatos no porão de sua casa, ela matou os gatos à paulada. Esse cotidiano de relações familiares tão tensas e tão tristes marcou a vida de Maslow e, paradoxalmente, décadas depois, ele foi o aluno de doutorado de Harry Harlow, que a gente vai voltar a comentar aqui em outros episódios. Ele estudava relações entre mães e filhos e ele foi um dos cientistas que comprovou a teoria do apego de Bowlby. Maslow foi um dos cientistas que ajudou Harlow com os estudos em primatas que ajudaram a demonstrar que tanto os primatas quanto os seres humanos necessitam de apego tanto quanto de comida. O mais legal é que a história de Maslow ilustra o poder da infância na definição da vida adulta. Nesse caso, muito do que aconteceu com ele na infância se tornou busca para ele no futuro, e suas respostas mudaram a psicologia de forma permanente. Maslow faleceu em 1970 na Califórnia e foi vítima de um infarto agudo do miocárdio, o que hoje a gente sabe, como a gente aprendeu nos episódios de epigenética, pode ter se iniciado lá na infância com toda a tristeza e a restrição que ele vivia. Quando adulto, Maslow cursou Direito, forçado pelos pais, mas não chegou a concluir o curso. E aí ele partiu para psicologia, e na década de 50, insatisfeito com as teorias da psicologia psicanalítica e do comportamento, Maslow se uniu a outros autores também insatisfeitos e iniciou uma nova proposta na época. O autor então se tornou conhecido por ter sido um dos principais fundadores da psicologia humanista e por ter criado a teoria da hierarquia de necessidades humanas ou a pirâmide de Maslow. A psicologia humanista, por sua vez, se tornou a terceira escola da psicologia, depois da psicanálise e do behaviorismo, e tem como premissas a avaliação de cada sujeito como um ser único e a análise de cada pessoa levando em consideração sua individualidade. Exatamente o que a gente tem falado aqui no Primordial desde o início. E olha só que interessante, conceitos como empatia, aceitação incondicional, não julgamento, que hoje são inseridos em toda a psicologia, foram propostos naquela época, e Maslow foi um dos autores que mais teve contribuição nessa área. As teorias dele foram propostas depois desses estudos que ele fez com Harry Harlow, em que eles observavam primatas, e ele percebeu que os animais faziam escolhas comportamentais com base em suas necessidades individuais.
Um exemplo é que os macacos se tornavam mais agressivos quando passavam fome e se tornavam mais sociáveis e dóceis uns com os outros após satisfazerem suas necessidades fisiológicas. Entre outras coisas, ele concluiu que tanto em macacos quanto em humanos, a possibilidade de um indivíduo ser dominante em seu grupo dependia da possibilidade de suas necessidades serem atendidas, conforme sua posição na pirâmide, e também do reconhecimento de sua superioridade pelos membros do grupo. Esse padrão ele via tanto nos seres humanos quanto nos macacos. E por ter essa característica, por ele ter tido esse interesse na liderança, né, porque ele considerava isso como chegar no topo da pirâmide também, essa teoria foi inicialmente mais aceita pelo mundo corporativo do que na psicologia geral. Então, a pirâmide de Maslow é composta por 5 faixas. A faixa da fisiologia, a faixa da segurança, a faixa do amor/relacionamento, a faixa da estima e a última, que é o topo da pirâmide, a faixa da realização pessoal. Uma outra autora, Ellen Satter, uma nutricionista americana que trabalha muito comportamento alimentar, ela criou a pirâmide de necessidade de comida, baseada na pirâmide de necessidades humanas de Maslow. A gente vai em outra ocasião discutir a pirâmide de necessidade de comida aqui. A nossa ideia aqui é ver cada faixa da pirâmide de Maslow e traçar um paralelo, como se a gente estivesse pensando nas necessidades da infância, para no final ter uma pirâmide de necessidades da infância. Então, vem comigo, vamos entender. Bora lá, ouvindo atentamente aqui. Por onde você vai começar? Vamos começar então pelas necessidades básicas ou fisiológicas, que é a base da pirâmide de Maslow. Segundo ele, essas necessidades são também chamadas de homeostáticas, pois têm como objetivo a manutenção do equilíbrio interno do organismo. Sem isso, o organismo não fica em pé, vamos dizer assim. Para nós profissionais de saúde, parece muito óbvio que nada evolui sem as necessidades básicas orgânicas, é meio óbvio isso para todo mundo. O indivíduo com fome, com sede, exausto, tem menos chance de ser bem-sucedido, de chegar no seu potencial, do que um indivíduo que está com todas essas necessidades atendidas, né? Então hoje, não apenas na prática pediátrica, mas na sociedade como um todo, a gente lida com pessoas que não têm as suas necessidades básicas atendidas muito frequentemente. E eu não estou falando só de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, que não tem comida ou que não tem água, né, saneamento, que são coisas óbvias da gente perceber. Mas, por exemplo, hoje em dia é muito comum que a gente não durma, que é uma das necessidades básicas apontadas pelo Maslow na base da pirâmide dele. Falando em sono, ei Psyu, se você é novo por aqui, ouça depois a pílula. O que é mais importante, comer ou dormir? É muito comum que a gente não se alimente direito por N motivos. Por exemplo, buscando um padrão estético, a gente às vezes tem padrões comportamentais alimentares bizarros, né? Se a gente for prestar atenção nos pais dos nossos pacientes, né? Pais e mães, a maioria escolhe inverter suas prioridades. Horas infinitas de trabalho, preocupações ocupando tempo maior, qualidade de sono ruim, alimentação ruim, descanso quase nunca. E isso não inclui apenas o mundo adulto. A infância está cada vez mais vivendo com essa inversão de prioridades. Então, para aprender inglês e ser um excelente aluno e não sei o que, entrar em Harvard e blá 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 no futuro, a criança não dorme, não come, não tem tempo para ela e não é criança, né? Então, como eu falei, falar de necessidade básica vai muito além de falar de não ter as coisas. Então, não é só ter comida, ter água, ter moradia, né? Ter saneamento. A gente precisa ver quem tem tudo isso, como é que está usando. E se a gente for pensar na pirâmide de Maslow original, a infância talvez seja o período de maior importância para a base da pirâmide. Sem as suas necessidades básicas atendidas, a criança pode ter seu desenvolvimento interrompido mesmo, deixando sequelas orgânicas e emocionais para sempre. Então, um importante item considerado como necessidade básica por Maslow, mas que frequentemente é confundido como privilégio, é o descanso. Na infância, o descanso e o ócio são essenciais, são de extrema importância para que a criança não apenas desenvolva sua saúde orgânica, mas o seu pleno desenvolvimento emocional, a sua criatividade, o seu desenvolvimento cerebral. Segundo Maslow, não atender às necessidades essenciais, a base da pirâmide,
pode colocar em risco toda a segurança organizacional de um indivíduo e de uma sociedade. A segunda faixa da pirâmide de Maslow, ele chama de necessidade de segurança. Segundo ele, para que o indivíduo siga motivado a alcançar o seu pleno potencial, ele precisa se sentir seguro. E não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista social e emocional. A segurança permite planejamento e organização. E a sensação de insegurança pode gerar medo e mal-estar, que podem ser incapacitantes, em especial na infância. E aqui cabe uma importante diferença semântica. Estar seguro é muito diferente de sentir-se seguro. E essa interpretação é ainda mais importante quando a gente está falando de criança. Hoje, muitas crianças ainda sofrem sim de insegurança física e muitas, apesar de estarem seguras fisicamente, são colocadas em situações de insegurança emocional. No século XXI, muitas crianças sofrem de excesso de estímulo, excesso de cobrança, afastamento físico e emocional dos pais. Essa sensação de insegurança emocional pode ser subestimada em crianças que estão fisicamente sendo consideradas seguras. Então, não é só estar seguro fisicamente, mas é também criar um ambiente em que a criança se sinta segura em todos os sentidos. E aqui também é legal salientar que a liberdade também faz parte da segurança. A liberdade é um item importante e peculiar, porque pode estar comprometido para a criança que vive em situações de conflito social ou familiar. Aqui a gente está falando do direito à liberdade de ser criança. Essa liberdade é essencial para que a criança se sinta segura. E ainda em segurança, a gente também pode falar em segurança ambiental, que é um pré-requisito para que toda a estrutura de segurança aconteça. Então hoje a gente tem falado muito em segurança ambiental no que diz respeito ao direito de um ambiente livre de poluição, de contaminantes, agrotóxicos, aditivos alimentares, poluição. Então, se a gente for parar para pensar, a gente foi exposto a isso muito mais a partir da idade adulta, que é quando essas coisas pioraram. As novas gerações estão sendo expostas desde o período intrauterino. E isso pode, como a gente tem falado, interferir e estar interferindo no aumento da incidência de câncer, alergia, infertilidade, até transtornos psiquiátricos ou do desenvolvimento em criança. Ainda falando em segurança, a gente tem que falar em segurança no que diz respeito ao direito à saúde. Priorizar a saúde da infância é o maior investimento que um país pode fazer no futuro, em todos os sentidos. E ainda, uma outra característica de segurança é a segurança virtual. Então, o acesso ilimitado ao mundo adulto, de novo, coloca a criança em risco, assim como o excesso de informação coloca a criança em risco. Mas, ao mesmo tempo, o acesso à tecnologia é fundamental para preparar as próximas gerações para viver nas próximas décadas. E dessa forma, muita evolução ainda é necessária nesse contexto para que haja um equilíbrio entre o uso da tecnologia e o respeito às necessidades da infância. Eu aproveito para fazer aqui mais um lembrete, porque também temos uma pílula sobre o tempo de tela e as crianças. A terceira faixa da pirâmide de Maslow é a faixa das relações interpessoais. Maslow chamava essa instância de necessidade de afiliação e a descreveu de forma simplificada como uma vontade tanto de dar quanto de receber afeto. Hoje a gente conhece essa necessidade de relação interpessoal como um dos pilares de estilo de vida que mais está relacionado com a saúde e com o envelhecimento saudável. Olha só como Maslow era pioneiro. O que ele falava lá atrás, hoje a gente está usando como conceitos da medicina do estilo de vida, que é algo tão recente, né? Mas ele não falava só das relações familiares, né? As relações mais próximas. Claro que as básicas eram com os pais, mas ele também falava das relações sociais, com grupos, a capacidade de criar laços com pessoas, sentir-se pertencente a grupos, isso é fundamental. A criança se sentir pertencente a algo que a deixa segura também. Hoje a gente tem vários estudos que já relacionaram a qualidade das primeiras relações da infância com desfechos no futuro, desfecho de resiliência, de capacidade de adequação ao estresse, de adaptação, de capacidade de fazer novos vínculos. E esses estudos já definiram a importância do vínculo e do afeto no desenvolvimento infantil. Então tem estudo da psicologia, da medicina, da neurologia, todo mundo comprovando que comida não é suficiente, que a criança precisa também
de afeto, de apego, de responsividade. Isso implica, em primeira instância, em garantir o bem-estar emocional de quem cuida da criança, porque senão essa pessoa não vai conseguir oferecer isso. Por isso que uma das suas dicas na live com o Dr. Daniel Becker foi o autocuidado com os pais, né? Mães com sintomas subclínicos de depressão, por exemplo, podem comprometer a relação afetiva com as crianças, e isso no futuro pode ter repercussão. Então é importantíssimo olhar para as mães. Isso sem falar, né, das novas relações que agora são virtuais e as pessoas estão cada vez mais acostumadas a falar muito menos com quem está em casa e muito mais com quem está do outro lado do mundo. Conversas preenchidas por bytes, mas muito pouco verdadeiras às vezes. As relações de rede social hoje também, que são super presentes na vida de adultos e crianças, exigindo que as pessoas sejam muito mais atores do que amigos, né? Mostre muito mais do que seja. Mas nessa faixa de relação interpessoal, tem 3 coisas que eram muito comuns da infância do passado e que são pouco presentes na infância atual e que podem fazer muita diferença no desenvolvimento da criança, que é a brincadeira livre, brincar, a música e a leitura. A gente vai falar disso em outros episódios, mas aqui, na relação interpessoal, entram esses 3 itens que a gente tem esquecido na infância. Só para lembrar, não foi Maslow que disse isso, a gente está só traçando um paralelo entre a hierarquia de necessidades da realização humana de Maslow e o que seria a hierarquia de necessidades da infância. Sendo assim, vínculo, afeto, atenção, relações interpessoais são necessidades básicas que a criança deve encontrar em sua família, na escola, nos amigos, na comunidade. Brincadeira, música, leitura são atividades simples de acesso universal, cuja importância deve ser reconhecida pelos adultos envolvidos com a infância, para que estes consigam estimular isso e deem à criança a liberdade de viver em sua infância. A 4ª faixa da pirâmide de Maslow diz respeito à necessidade de estima, que, segundo Maslow, é a necessidade de nos sentirmos dignos, autoconfiantes, independentes, autônomos, apreciados, respeitados por nós mesmos e pelos outros. Olha só, que top, que complexo, e o quanto isso começa na infância, né? O quanto a gente fala de autonomia, de deixar eles viverem, coisa que o Maslow vê como um passo antes à autorrealização. Isso começa lá na infância. Isso também inclui o desejo de ser bom em alguma atividade. Então você ter orgulho de você mesmo, o desejo de você ser bom e de ser elogiado e de se sentir orgulhoso, faz parte dessa necessidade de estima depois que você já passou pelas 3 primeiras faixas, você já está em outro nível, né? Essas necessidades passam por 2 vertentes: o reconhecimento das nossas capacidades pessoais e o reconhecimento dos outros frente às nossas capacidades, porque sim, é importante a gente ser reconhecido pelo que a gente é bom, pelo que a gente se esforça. E o que a gente tem percebido no século XXI, com a nova vida virtual, é que talvez a ordem desses fatores esteja mudando e o reconhecimento dos outros externo talvez esteja tomando lugar da autossatisfação. É mais importante ser aprovado pelo outro do que por si mesmo. E na infância e adolescência isso é ainda mais grave, porque muitas vezes, como eles estão em desenvolvimento, a necessidade de aprovação do outro vem antes da necessidade de aprovação dele mesmo e às vezes até do conhecimento dele mesmo, do autoconhecimento. Às vezes ele nem sabe do que ele gosta, mas ele quer ser aprovado pelo outro, então ele acaba gostando daquilo que o outro também gosta. E como a gente vem falando desde o início, nunca foi tão necessário que a criança desenvolva autoestima. Não há método pedagógico que tenha sucesso numa criança que não acredita em si mesmo. E a gente pode ir mais longe. É difícil ter um futuro com crianças com autoestima baixa. Então investir na autoestima da criança é fundamental. E claro, para que a criança desenvolva a sua autoestima, é necessário que ela esteja num ambiente que promova a sua autoestima. Então é necessário que a criança conviva com pessoas que destaquem seus acertos, seus talentos e que apontem de forma construtiva e positiva os seus erros e a apoiem para que ela consiga superar esses erros e consiga conviver com eles. Trocando em miúdos, a autoestima e a sensação de pertencimento da criança são os maiores bens que uma criança pode carregar para a sua vida. Se existisse uma pirâmide de necessidades da infância, a gente podia incluir uma faixa que não tem na pirâmide de Maslow, que é a faixa de necessidades de habilidades essenciais.
Esse ponto, como eu disse, não existe na pirâmide de Maslow e é posto aqui como uma necessidade da infância atual. Essa categoria de necessidade é fundamental e peculiar dos novos tempos porque permitiria o desenvolvimento emocional da criança e sua autorrealização no futuro. Muitos estudiosos das tendências futuras da educação dizem, por exemplo, que o que as crianças estão aprendendo hoje vai ser relevante daqui a 50 anos. E ressaltam também que conteúdo é uma coisa que a gente não precisa mais ensinar, como a gente tem falado aqui. Eles destacam, por exemplo, a necessidade da teoria dos 4 Cs, de ensinar para as crianças os 4 Cs. E o que são esses 4 Cs? A gente vai fazer um episódio só sobre isso, mas os 4 Cs são cooperação, comunicação, pensamento crítico e criatividade. Essas habilidades emocionais essenciais e habilidades essenciais para lidar com o século XXI deveria fazer parte de uma possível pirâmide de necessidade da infância. E o último ponto, o pico, o topo da pirâmide de Maslow, ele chama de ponto de autorrealização. E se a gente estiver falando da infância, seria o adulto atingindo seu pleno potencial. Maslow diz que a autorrealização inclui poder desenvolver as próprias necessidades, aproveitar todo o seu potencial, ser aquilo que se pode ser, fazer o que se gosta e sentir-se capaz de conseguir. E aí ele descreve que o indivíduo que está nesse ponto da pirâmide é um indivíduo capaz de aceitar fatos, não criar preconceitos, ser criativo e espontâneo com atitudes que respeitam a si e aos outros e, principalmente, estar feliz no contexto em que ele se insere. Agora pensa comigo, Maslow estava falando isso desde a década de 40. Pensa quanto uma sociedade ganharia se a maioria de seus adultos fossem assim, como ele descreve, em seu pleno potencial emocional, psicológico e orgânico. Acho que a gente pode dizer que isso mudaria o mundo numa direção que a maioria de nós deseja. A nossa pirâmide de necessidade da infância não pode ser rígida, não seria rígida. Todas as crianças em qualquer situação poderiam se beneficiar de todas as suas fases. Mas fica claro que a criança que consegue ter todas as suas necessidades supridas tem uma chance muito maior de atingir o seu pleno potencial. Cabe lembrar que questões individuais de cada criança pode ser suficiente para que ela encontre atalhos para atingir seu potencial, mesmo que ela não receba integralmente tudo o que ela necessita. Então existem fatores aleatórios que podem protagonizar a vida da criança. E isso é muito interessante e individual e que precisa ser respeitado. Falei, mas um dia o livro Primordial vai sair e a gente vai ter toda essa definição da pirâmide de necessidade da infância baseada na pirâmide de Maslow. A gente vai ter o desenho da pirâmide e eu queria deixar um recado aqui final, então, o que nos cabe, em relação à infância baseado nessa pirâmide que a gente falou até aqui. Então eu vou citar um trecho do livro Primordial em primeira mão, que um dia vai sair para você, ouvinte do Primordial, e que está de mãos dadas comigo aqui pela infância. Oba, maravilha! Então vamos encerrar com essa citação e eu aproveito para agradecer quem tem curtido conosco a jornada do podcast Primordial. A nós cabe apenas tentar nos empenhar o suficiente para fazermos bem a nossa parte. Acolher nossas crianças com afeto, atenção, carinho e dedicação. Protegê-las sempre que for necessário, mas jamais se não for necessário. Ajudá-las a se tornar independentes, deixá-las crescer se frustrando e desfrutando de seus sucessos. Nos cabe contribuir para sua formação como ser social, tentar criar um ambiente de valores homogêneos para que façam sentido de verdade. No mais, nos cabe almejar que os fatos da vida lhes sejam favoráveis para que desabrochem e floresçam pelo melhor caminho. E, enfim, como disse Epíteto, filósofo da antiguidade, que passou sua infância como escravo, sendo libertado somente na idade adulta, só deveríamos nos ocupar daquilo que depende de nós. Primordial, o podcast pela infância em seu pleno potencial.